Os sistemas de transporte público convencionais vistos até agora nesta playlist, a saber, ônibus e metroferroviários, conseguem atender uma enorme gama de cidades, sendo as soluções triviais para o problema de mobilidade urbana. Mas ainda há um grande número de cidades que apresentam situações específicas, e para elas, outros meios de transporte são necessários serem aplicados. E é o que veremos a partir de agora em mobilidade urbana, meios de transporte alternativos. A mobilidade urbana é uma necessidade comum a todas as cidades do planeta, indiferente das condições sociais, climáticas e geográficas que disponham. Implementar soluções sempre é um dever da governança e da sociedade, e temos visto que a criatividade humana nos surpreende com soluções eficientes e inusitadas. Veremos a seguir alguns modais que podem fazer parte de um sistema de mobilidade que beneficie cidades em diferentes condições. O teleférico, tradicionalmente associado ao turismo, está agora sendo empregado como uma solução inovadora para a mobilidade vertical em áreas com densidade populacional e topografia desafiadora. Com capacidade para aproximadamente 3.000 passageiros por hora, este sistema suspenso, conhecido internacionalmente como CPT ou Cable Propelled Transit, utiliza cabines fechadas movidas por cabos de aço, sem motorização embarcada. Sua implantação requer pouca desapropriação, sendo adequado para locais com características específicas. O modelo implantado no Rio de Janeiro, nos morros do Alemão e Providência, utiliza o sistema MDG, Monocable Detached Gondola, inaugurado em 2011, com 3,5 km de extensão, 6 paradas e capacidade para 6 passageiros por cabine, oferece mobilidade eficiente. Outro exemplo bem-sucedido está em Medellín, na Colômbia, onde um teleférico integrado ao metrô atende comunidades de difícil acesso desde 2004, destacando-se por sua função social e capacidade de transporte de 1.500 passageiros por hora. Na mesma categoria de soluções para locais desafiadores, encontramos elevadores e planos inclinados, como o elevador Lacerda, em Salvador, e o plano inclinado do Morro da Dona Marta, no Rio de Janeiro. Essas alternativas históricas, incluindo o desativado funicular de Santos, Monte Serra, continuam desempenhando papéis significativos na mobilidade urbana. Podemos destacar os principais pontos deste modal da seguinte maneira. A capacidade de transporte é variável entre 6 e 15 passageiros por cabine, com capacidade de aproximadamente 3.000 passageiros por hora e por sentido. A velocidade média é em torno de 22 km por hora. A compra de passagens é sempre externa ao veículo. A velocidade da cabine reduz drasticamente nas estações. Os sistemas para transporte hidroviário urbano de passageiros são planejados para se integrarem com modos de transporte terrestre em sua grande maioria, podendo ser utilizados na travessia de baías, oferecendo ligações alternativas à solução por via terrestre, ou ser usados também em locais onde há restrições e dificuldades para a circulação por modos terrestres, em especial de travessias de grandes massas d'água, onde o uso de barcos passa a ser a única alternativa. Os sistemas de barca oferecem ampla gama de capacidades, podendo atender ligações locais até ligações intermunicipais e, de fato, enquanto os demais sistemas terrestres têm suas capacidades definidas por componentes de via e dos veículos,
No caso dos sistemas hidroviários, a via não configura um elemento relevante de restrição de capacidade. Travessias hidroviárias podem atender exclusivamente passageiros ou também serviços de passageiros e de transporte de veículos, conhecido como ferry boat. O sistema de barcas do Rio de Janeiro é um exemplo de alternativa dos deslocamentos realizados por modos terrestres. É composto por 4 serviços em operação na região metropolitana do Rio de Janeiro, que transportam por volta de 80 mil passageiros por dia, sendo a maior operação deste tipo no país. O serviço de maior demanda é o que liga o terminal Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, ao centro do município de Niterói, com barcas que saem a cada 10 minutos nas horas de pico, com uma capacidade de 2.000 pessoas por barca ou até 1.300 passageiros nos catamarãs. O serviço é utilizado por pessoas que moram em Niterói ou em municípios vizinhos e trabalham em sua maioria no centro do Rio de Janeiro. A capacidade de transporte é de 12.000 passageiros por hora e por sentido. A velocidade operacional é da ordem de 15 km por hora. Apesar de não ser elevada, é uma opção competitiva ao trajeto rodoviário pela ponte Rio-Niterói, um percurso bem maior e com baixa velocidade nos horários de pico. Já a região metropolitana de Salvador conta atualmente com 3 ligações hidroviárias: a travessia entre a plataforma e Ribeira, e em um percurso de pouco mais de 1 km, com um tempo de viagem variando entre 5 e 8 minutos, transportando cerca de 700 passageiros por dia. As outras 2 ligações existentes são o ferry boat, que liga Salvador, São Joaquim, a Itaparica, Bom Despacho, e a ligação Salvador e Veracruz, de Mar Grande, realizada por lanchas. Algumas regiões metropolitanas abandonaram sistemas de transporte aquaviário que transportavam uma quantidade razoável de passageiros, como foi o caso da região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, que possuía um sistema de transporte por barcos entre os municípios de Vitória, Vila Velha e Cariacica até os anos 2000. Já as regiões localizadas no norte do Brasil contam com um sistema de transporte hidroviário para interligar localidades desprovidas de infraestrutura de transporte terrestre. O projeto Demanda Potencial e Formação de Rede Rodofluvial na região metropolitana de Belém, o Defluvial 23, realizado entre os anos de 2007 e 2009, mostra uma forte potencialidade desse tipo de transporte para as 47 ilhas da região metropolitana da capital do Pará. O aeromóvel é uma tecnologia desenvolvida no Rio Grande do Sul, cuja primeira implantação foi realizada na década de 1980 com uma pista de testes no centro de Porto Alegre. A estrutura da via é elevada sobre vigas e pilares, como o monotrilho. Não existe tração embarcada e opera sem a presença de condutor. A propulsão é pneumática através de ventiladores industriais posicionados ao longo da linha, e que torna o veículo leve, já que o sistema propulsor não é embarcado, reduzindo as dimensões da infraestrutura da via, proporcionando uma vantagem a esta solução, que é a possibilidade de vencer aclives de até 12% e curvas com raios menores do que 25 metros. Atualmente, no Brasil, encontra-se em operação comercial uma linha entre o metrô de Porto Alegre e o aeroporto Salgado Filho, sem parada intermediária. Com uma extensão de 800 metros, cada veículo possui capacidade para 150 passageiros, com uma velocidade operacional de 20 km por hora. A linha mais antiga em operação comercial foi implantada na década de 1980 em um parque temático em Jakarta, na Indonésia, com 3,1 km de extensão, com composições de 2 vagões e capacidade de 288 passageiros.
Nos dois casos, a via é única, o que limita a circulação de trens e, dada a inexistência de um sistema operando como transporte de massa, ainda não se pode qualificar com segurança a capacidade dessa tecnologia. Ele pode ser classificado na categoria de People Movers, de baixa capacidade. Encontra-se em fase de implantação o aeromóvel de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, com uma linha de 4,7 km de extensão e 7 estações, do bairro Guajuviras até a estação de trem Matias Velho da Transurb. Podemos destacar as seguintes características deste modal: curvas com raios menores do que 25 metros, velocidade operacional de 20 km por hora, a altura da via, normalmente de 4,5 metros a 20 metros, pode ser elevada o suficiente para passar sobre viadutos e ferrovias existentes. O peso do veículo é baixo, devido ao sistema propulsor não ser embarcado, e a capacidade de transportes variável entre 150 e 288 passageiros por composição. A mobilidade urbana trata do sistema de circulação de uma cidade, e solucioná-lo, por muitas vezes, define o padrão de qualidade de vida das pessoas de determinadas regiões. Esta playlist teve como objetivo apresentar de uma forma sintética a relevância do tema, um breve histórico e alguns dos principais modais que podemos lançar mão para propor soluções para as nossas cidades. O tema é denso e profundo, e por ora ficamos satisfeitos em abordar este preâmbulo do conteúdo, não descartando que no futuro possamos nos aprofundar em outros conceitos. Como o nosso canal é dedicado aos diversos temas que envolvem as cidades, considere se inscrever, porque nos próximos vídeos iremos abordar outros assuntos que envolvam conceitos do urbanismo. Deixem seu like para nos ajudar a difundir o canal. Obrigado por assistirem e até a próxima!